Estamos aqui com a quarta aula para falar sobre é o início, né, da nossa fala. É a primeira aula sobre a BNCC. A BNCC tem mais coisas do que isso que nós vamos falar hoje, mas isso aqui é o princípio para a gente poder entender como que ela veio, né, como que ajuda a educação brasileira e como que ela é aplicada dentro da nossa educação, aí desde que surgiu, tá? Então, esse aqui é Mendonça Filho, tá? Se cada um construir uma tese e criar uma disciplina, as universidades vão virar uma bagunça geral. O que que acontece? Quem foi Mendonça Filho? Mendonça Filho era o ministro quando elaborou a BNCC. E a BNCC, o que que acontecia antes da BNCC? Ela é uma base nacional comum curricular. Antes, a gente tinha mais ou menos uma ideia do que era para ser ensinado nas escolas, porque a gente tinha ainda uma situação que a gente tinha que ensinar os alunos numa visão bastante tecnicista, né? O método de ensino ainda era tradicional, ou seja, o professor, ele era o tutor do conhecimento e ele passava esse conhecimento para o aluno só recebia esse conhecimento, e ele era muito tecnicista, porque era um conteúdo para o trabalho, tá? Visando o trabalho. Quando vem a Base Nacional Comum Curricular, ele organiza isso. Então, ele fala assim, ó, lá na primeira infância, o que você precisa ensinar, professor? Então, assim, passou para a primeira série, o que você precisa ensinar? E foi dividindo a educação por etapas. Então, cada etapa da educação, o que era importante ensinar, né, aos nossos, às nossas crianças, nossos jovens, para que ele tivesse agora uma educação visando uma educação integral, né? O que que é uma educação integral? Aqui a gente já tinha passado pelos métodos, né, de tendências educacionais, então a gente começou lá na tradicional, já estava numa educação tecnicista, estava, já saímos de uma educação libertadora, estava indo para essa educação crítico-social. Então, nessa educação crítico-social, ele fala assim: olha, o que é importante ensinar quando é criança e o que é importante ensinar quando ele torna-se jovem e adulto, né, para a vida adulta. Então, é por isso que a BNCC surgiu. Ele, Mendonça Filho, era o ministro da Educação na época, e ele fala, ó, se você não tem construir uma organização, né, deixar bem organizadas as disciplinas, ela vai virar uma bagunça, porque o conhecimento que eu tenho não é o mesmo conhecimento que era cobrado lá no Nordeste, que era cobrado lá no Sul, que é cobrado em outros países. E aí a gente universaliza, sabe, organizou isso. Então, ó, Mendonça Filho, o que ele defendia como ministro da Educação? Ele teve uma gestão no MEC, então ele apoiou fortemente a BNCC, buscando a homologação de instrumento de padronização, é isso que eu estava falando. Ele queria padronizar o currículo nacional. Só que, quando padroniza o currículo nacional, a gente tem diferenças culturais em cada região do Brasil. Por isso que tem o PPP, tá? O político, né? O plano político pedagógico, tá? Então, plano político pedagógico também entra na BNCC como fator curricular,
Mas por quê? Porque cada região tem algumas características. Ele defendeu a manutenção de programas sociais, então esses programas sociais, que é o ProUni, o Enem, o Pronatec, né, o Sisu, enfim, ele veio, né, dessa gestão, promoveu uma abordagem de gestão técnica e pragmática, com foco em resultados e impacto direto na população. Então, o que, que ele aqui começou a trazer métricas. Então, agora a gente começou a ver métricas, que hoje a gente vê muito isso, né? A gente não fica lá, a escola não fica cobrando a gente meta, né? Tem que ter não sei quantos por cento de acerto na prova paulista, não sei quantos por cento na tarefa. Não é só fazer a tarefa, é acertar a tarefa. Não é só fazer a prova paulista, tem que acertar a prova paulista. Então, são métricas, é isso que ele está falando. Então, ele trouxe essa abordagem mais técnica, né, e pragmática, com foco nos resultados, porque a gente agora tem metas educacionais a serem cumpridas. Enfatizou o Plano Nacional de Educação, né, quando a gente fala do Plano Nacional de Educação, que são as metas, né, que são as metas. Então, a gente aqui começou essa ideia de uma educação integral de verdade, né? Não do período integral somente, tá? O período integral ele vem um pouquinho depois do que uma educação integral. E aí, ó, então o que que é o BNCC? Ele não é uma lei, tá? Não é uma legislação. Ele é um documento normativo. Então, ele coloca normas, regras, que orientam o ensino das escolas brasileiras, públicas e privadas. O que que acontece? Nas escolas privadas, ele tem que seguir o currículo da BNCC também. Ela define aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica, infantil, fundamental e médio. Então, ele vai perguntar lá no concurso, né, se a BNCC é uma lei, entendeu? Ela não é lei, ela é um documento normativo. Ah, é só para a escola pública? Não, pública e privada. Sabe quando tem aquelas perguntinhas? Tem que saber isso. E o que abrange? Abrange todo o ensino? Não, a educação básica, tá? O que que é educação básica? Educação infantil, fundamental e ensino médio. O que que é educação infantil? Educação infantil é até os 5 anos e 11 meses, que a gente fala de pré, lembra do pré? Né? O maternal e o pré. Esse é a educação infantil. Educação fundamental é educação fundamental um e 2. Um, da primeira série até o quinto ano, né, do primeiro ano até o quinto ano. Educação fundamental 2, do sexto ano até o nono ano. E ensino médio, que são os 3 anos antes, e aí decide se vai querer entrar um curso técnico, se vai querer fazer uma faculdade, enfim, assim por diante. Lembrando que hoje nós temos ensino médio junto com o curso técnico, que é uma nova formulação, não é uma obrigatoriedade. O objetivo principal da BNCC: garantir o direito de aprender de todos os estudantes, deve ter um conjunto comum de conhecimento. Então, o que eu falei, né? O que que a BNCC traz, né? Então, ela falou da formação integral. Eu estava falando que lá no começo, né? O professor Rodrigo até não assistiu às outras aulas, mas eu falo das tendências. E as tendências, elas têm suas características.
Então, a formação integral é formar o aluno integralmente, não o período integral. O que é formar o aluno integralmente? Formar ele para a vida, para a convivência, tá? Para o intelecto, né? Então, conhecer as questões técnicas e as questões do trabalho, para o trabalho. Então, aqui ele fala assim, ó, a BNCC, o currículo foi elaborado para isso, visando uma formação integral dos meus alunos. Então, ele tem uma educação para a cidadania. Ele quer o quê? Um cidadão, quando ele se formar, né? Então, que eles tenham respeito às diferenças, conheça, entenda o que é democracia, né? Tenha ética, tenha moral. Por isso que vem no currículo lá, por exemplo, o projeto de vida, entendeu? O projeto de vida é uma dessas formações integrais, né? Se você tem um projeto na tua vida, o que que você quer ser? Não é esse o princípio do projeto de vida? O que eu quero ser? Ah, eu quero ser médica. Tá, mas que tipo de médica? Como que eu chego até o curso de medicina? Da onde que eu tô até o curso de medicina, né? Como que eu vou alcançar esse meu objetivo? Isso é uma educação integral, porque eu estou formando um ser que é crítico, que ele é sociocrítico, que ele vai fazendo o seu planejamento pessoal e ele consegue entender que essa educação que a gente traz, ela é a base para ter um conhecimento maior lá na frente. E ela precisa passar por essas etapas. Isso é educação, formação integral e educação para a cidadania. E é isso que o currículo pede. Por isso que tem a tal das eletivas, porque ele tem que saber escolher, ele tem que ter criticidade na escolha. Entendeu como que veio o currículo? Por que que tem esses elementos dentro do currículo? Porque antes não tinha. Antes não tinha eletiva, antes não tinha projeto de vida. A gente pegava, ensinava aquilo que estava lá meio que organizado de certa forma que tinha que ensinar. A gente nem tinha tanta certeza se a gente estava ensinando as coisas no período certo, né? A gente só sabia que se passasse de ano, passava, se não passava, reprovava lá antigamente. Aí depois veio esse período que tem que passar todo mundo, para não ficar ninguém para trás. Enfim, depois que veio a BNCC e ela pega e fala assim: não, 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 calma aí, tá muita bagunça, vamos organizar o currículo aí, que cada um tem que estudar, em qual período. É isso que ele veio fazer. Então, ele valoriza a BNCC, ela vem para a formação integral, é uma educação para a cidadania, ela valoriza a diversidade. Então, lembra que eu falei que a gente tem o PPP, que daí você valoriza o local que você está, mas também você entende que lá no Nordeste é diferente do sul do país. E tenha respeito por isso, né? Vem também agora mais tarde, um pouco mais tarde, dentro da BNCC, vem a educação que é afro-brasileira e também entra a educação indígena, que faz parte da nossa formação e até então era desmerecida, né? Porque o nosso conhecimento é europeu e agora integra isso tudo dentro da BNCC. Então, ele quer uma educação de qualidade. Eu tô... Agora não. Gente, eles me atrapalham. Tá embaixo da pia. Obrigado. Desculpa. Ó, aí tem qualidade educacional, tá? Então, ele garante o quê? Uma qualidade de excelência para todo mundo. Aqui ele está falando o quê?
Olha só, eu quero professores formados. Eu quero uma escola planejada, organizada. Então, aqui ele começa a pedir o quê? Planejamento de aula, guia, né? A gente não faz isso. Guia, planejamento. Então, é que traz desenvolvimento de competências gerais, né? Lembra que eu falei que a gente tem o quê? Competências, que são 10, e as habilidades, que são várias, dependendo da aula. Então, ó, 10 competências. Competências gerais da BNCC. Que ele precisa? Pensamento crítico e científico, comunicação eficaz. Olha a importância da oratória, tá, professores? Cultura digital, porque entra agora a questão da tecnologia. Tecnologia agora vai fazer parte da base, tá? Antes até não fazia, mas agora vai fazer parte da base. Empatia, cooperação, responsabilidade e cidadania. Então, essas tem mais, tá? Eu vou colocar aqui. Essas competências devem ser desenvolvidas de forma integrada ao longo da formação dos estudantes. Então, lá, quando ele era muito pequenininho, a gente não ensina ele a ser como eu sou, como eu estou, aprender a conviver, dividir as coisas, brincar junto, ter as suas próprias coisas individualizadas, mas ter coisas que são comuns na sala, né? Você não ensina lá, Joãozinho, esse lápis é seu. Paulo, esse lápis é seu. Cada um tem que ter o seu lápis. Mas na hora de fazer um trabalho, um desenho compartilhado, os dois vão fazer no mesmo espaço, no mesmo lugar, né? Saber a hora que João faz, a hora que Paulo faz. Então, isso é ensinado lá na educação infantil, que traz essa formação integrada do aluno. Então, eu estou trazendo da informação infantil até lá o ensino médio, né? Lá no ensino médio, a gente tem muito o quê? Muito traz para o aluno, né, desenvolver muita comunicação. Então, a gente não tem sala de aula invertida, que é uma metodologia de ensino, tá? Metodologia de ensino que o professor usa. Sala de aula invertida e a gente faz o quê? Ah, o grupo. Então, a gente coloca um grupo para o quê? Ele desenvolver tanto a pesquisa, tanto o senso crítico, quanto a, a oratória, e aí tem o contra-argumento de um outro grupo, por exemplo. Então, a gente está ensinando ali esses alunos dessa forma integral. Aqui eu trouxe, diminuir um pouco, as competências, as 10 competências. Então, o conhecimento. Então, a gente tem que ter o conhecimento, valorizar o conhecimento, na verdade, o pensamento científico e crítico, tá? E criativo, repertório cultural. O que é repertório cultural? Não é só dança, tá? Não é só arte. Repertório cultural, né? A gente tem que trazer tudo aquilo que é de conhecimento, né? Por exemplo, ó, coisa que pode ser ridícula. Outro dia eu trouxe para a escola o moranguinho do amor, né? Ah, o que tem de repertório cultural? E a gente fala do quê? Traz para ele o sentido de efeito manada. O que é o efeito manada? Como que o efeito manada é traduzido para nós na sociedade? Será que é benéfico? Será que não? Será que a gente está fazendo mais do mesmo? Ou será que a gente perdeu a criticidade para saber que moranguinho do amor é só um doce que tá legal, é gostoso, mas tem outros doces que são bons também, entendeu? Então a gente tem que trazer esse repertório cultural, comunicação, né? Saber oratória, né? Saber falar bem,
Cultura digital, que é a parte de tecnologia que traz, o desenvolvimento da inteligência artificial, né? Utilizar o Excel aí na sala de aula. Então, tem que trazer uma cultura digital. E também tem a tal da educação híbrida, que é uma metodologia de ensino, que a gente coloca o quê? Para ele trabalhar aquilo que a gente está ensinando ali, interagindo socialmente, e aquilo que ele vai fazer via o uso de tecnologias. Projeto de vida, argumentação, né, que vai lá para a criticidade, né? Você tem que saber argumentar, você tem que saber criticar, você tem que saber se comportar com isso. Autoconhecimento e autocuidado. Outro dia eu dei uma aula, por exemplo, de eu comecei a falar para os alunos sobre direito de imagem. E aí entra autocuidado, tá? Porque as menininhas, vou colocar as jovenzinhas aí, querendo tirar nudezinho, mandando para os coleguinhas. Esse negócio teve uma que viralizou ali, e aí torna-se pornografia infantil. Então, tem umas coisas que a gente tem que trazer esse autoconhecimento, esse autocuidado para eles. Empatia e cooperação, né? Então, eu tenho que cooperar com a minha equipe, eu tenho que cooperar com a minha escola, eu tenho que ser. Tem aquele aluno que tem mais dificuldade, talvez se eu não possa ajudar, mas também não atrapalho, né? Isso é ser empático também. Empatia não é aquilo que você tem que fazer pelo outro, é não atrapalhar o outro, isso faz parte da empatia. E, né, responsabilidade e cidadania. E aí a gente entra nas responsabilidades como cidadão, tá? Então a gente tem aí um conjunto, por exemplo, esse ano, que tem a COP30, que teve nas escolas? Teve um projeto que é para a ecologia. Então, os alunos lá fizeram uns videozinhos que vai para o congresso, para ser avaliado, para ver quem vai para a conferência, né? Por quê? Eles estão falando de cidadania, de não poluição dos rios, da não poluição do ambiente em que a gente mora. Então, isso tudo traz dentro da BNCC. Ela está dividida em três grandes etapas, como eu falei: educação infantil, que foca o quê? No campo da experiência e no desenvolvimento integral. Lembra que eu falei lá, aprender a ser, né? Falei do Joãozinho, do Paulo, né? Aprender a ser, né? Aprender a conhecer. Ó, aí tem o ensino fundamental, que organiza por áreas de conhecimento do componente curricular. Então, aqui eu começo a ensinar tecnicamente. Então, no ensino fundamental, que ele aprenda a ler, ele aprenda a contar, ele aprende a fazer as contas, aí ele vai entender o que é aritmético, geométrica, o que é álgebra, aí ele vai entender o que é, como é dividido os estados, como que foi a nossa história. Então, aqui é o conhecimento do componente curricular mais focado, ele é mais técnico, mas ele traz todo o embasamento curricular de conhecimento técnico para o futuro profissional, tá? Então, aqui ele já pensa mais no profissional. O ensino médio, ele é alinhado ao modelo de ensino com foco no quê? Nos itinerários formativos e competências para o mundo do trabalho. Então, aqui ele faz mais o quê? Por isso que divide. Ah, eu gosto mais de humanas, porque eu gostaria de fazer direito. Eu gosto mais de biológicas, né? Eu vou fazer biologia, vou fazer medicina, vou fazer odontologia, né? E aí ele é voltado mais para o mundo do trabalho mesmo, né? Não esse embasamento que a gente traz para o mundo do trabalho, que é o ensino fundamental, mas o médio já vai é,
fazendo as galhas, né, da árvore, né? Então, ela vai colocando outros caminhos. E também hoje, junto, alinhado ao ensino médio, a gente tem o ensino técnico, que é o itinerário formativo, que faz parte do itinerário formativo. Itinerário formativo você pode escolher entre o técnico ou uma formação que você goste mais. Então, se eu gosto mais de humanas ou se eu gosto mais de exata ciência da natureza. A elaboração da BNCC foi coordenada pelo Ministério da Educação, né? Com a participação ativa de quem? Da CONSED, que foi o Conselho Nacional de Secretários da Educação. Então, todas as secretarias da educação, na época secretarias, depois virou diretoria, agora eu acho que tem um outro nome que mudou esses dias, que eu ainda não, enfim, não lembro o nome que mudou, agora não é mais diretoria de ensino, tem outro nome, eu me esqueci agora, mas antigamente a gente falava de Secretaria da Educação. Ele não é, já foi delegacia, né? Já foi Delegacia da Educação, Secretaria da Educação, Diretoria da Educação, agora mudou de novo, não lembro o nome, mas enfim, são essas diretorias que, junto com eles, que foi elaborado a BNCC. E a Undime, que é União Nacional de Dirigentes Municipais da Educação, tá? Por quê? Porque depois, né, a educação, depois, ela foi dividida entre municípios e estado. Então, tem educação municipal e tem educação estadual. No, na sua maioria, os municípios ficaram com a educação infantil e básica um, né? Na primeira até o quinto ano, e depois o estado do sexto ano em diante, ensino médio. Isso não é regra, né? A gente tem escolas estaduais que tem lá no primeiro ano ao quinto ano, e tem escolas municipais que vai até o ensino médio também. Mas, em suma, como ficou dividido, na maioria dos casos, então, os dirigentes municipais precisaram entrar, né, nessa discussão para a elaboração da BNCC, porque a educação é a mesma. E especialista em educação, professores, universidades e organizações da sociedade civil. E quando que foi criada a BNCC? Né? O início do trabalho foi em 2015, início, tá? No governo Dilma. Só que ele só foi entregue no governo de Michel Temer, porque lá em 2015 eles estavam conversando como que seria dividido, o que que seria, como que era, como que a gente ia montar as habilidades, quais habilidades eram mais importantes, quais competências seriam interessantes para a educação. Então demorou um pouquinho. A versão entregue foi em 2017, com Mendonça Filho, tá? No governo de Michel Temer, que foi homologado em dia 20 de dezembro, tornando obrigatória em todas as redes de ensino. Então, aqui, antes a gente falava assim, mas tem algum documento que mostra para mim o que realmente eu tenho que ensinar na primeira série? Antes não tinha esse documento. Você tem que ensinar o quê? Tem que ensinar na primeira série a contar as letras, a ler as primeiras frases, né? Ler pelo menos um parágrafo. A gente tinha por conhecimento isso, mas não tinha um documento que organizado que sistematizava esse ensino. Agora, em 2017, a gente tem esse documento e ele é obrigatório em todas as redes de ensino. E aqui eu estou colocando
o desenvolvimento da BNCC não só no Brasil, mas em outros países, tá? Porque a BNCC lembra que eu falei que é uma educação integral, que a gente queria deixar comum em todo lugar? Porque a gente tem isso como base, o sucesso de outros países. Então, na Austrália começou primeiro, né, fazer esse documento em 2010, depois nos Estados Unidos, com CORE, né, o CORE é Estados Unidos, Common Core, que fala, né, não na União Europeia, aqui no Brasil, e a Finlândia em 2016, que ele teria, né, um novo currículo nacional finlandês, que, na verdade, depois disso, a Finlândia virou um sucesso educacional e foi até uns 2, 3 anos atrás a menina dos nossos olhos, né? A gente ia até a Finlândia, entendia como que era a educação lá, queria trazer aquele modelo para o Brasil. Então, isso aqui é dentro do contexto mundial, a criação BNCC está alinhada às tendências globais. Então, padronização do currículo para garantir a equidade educacional, foco nas competências, que são aquelas 10, e habilidades, que são várias, depende do momento educacional que está cada aluno. Do século XXI, como pensamento crítico, cultura digital e cidadania. Essas 3 palavras a gente tem que meio que decorar. Crítico, cultura digital e cidadania. Porque ele cai dessa forma lá que ele pede. Competências e habilidades é um documento normativo, não legislativo, porque ele pede assim, né, dentro das questões que envolve a BNCC. Os documentos semelhantes, igual eu falei, como um Core nos Estados Unidos, na França, na Finlândia, no Chile, que passaram, igual eu mostrei naquela tabela anterior. Evento destacado, 2015, com Dilma, entrega em 2017, homologação oficial em 2017 no governo de Michel Temer já, mas com o mesmo ministro da Educação, reformas globais incluídas, que são esses que a gente tinha falado, com foco nas competências. Ó, eu coloquei aqui o que pode confundir, tá? Por quê? A gente não fala que é uma base nacional comum curricular? Vai confundir com o que é o currículo. Por isso que eu já trouxe. Ó, BNCC é o ponto de partida com diretrizes comuns. Currículo é o caminho pedagógico construído pelas redes de ensino para aplicar essas diretrizes de forma contextualizada. Então, ó, BNCC é aquilo que é comum para todas as escolas. O currículo escolar é de cada escola. Opa, todo mundo, toda escola tem que usar BNCC? Precisa. Para elaborar o seu próprio currículo, mas tem que acrescentar as suas diversidades. Agora, o BNCC é aquele documento que é comum. Então, a natureza, documento normativo nacional. Natureza do currículo escolar é local ou regional. Aqui na de Miracatu, a gente usa muito regional, tá? Adaptado pela sede de ensino. Ó, função principal da BNCC, define o que é ensinado, as aprendizagens essenciais. O currículo, como que eu ensino? Então, eu vou definir o que eu vou ensinar e como eu vou ensinar. Então, eu vou ensinar ele vamos colocar assim, fazer uma multiplicação, porque está dentro do meu currículo, que eu tenho que ensinar multiplicação lá
no terceiro ano do ensino fundamental, aí eu vou ensinar como que eu ensino. Ele tem que estar no meu currículo. Eu vou ensinar multiplicação como? Com metodologias ativas, eu vou abordar uma adição para exemplificar, né, para trazer a adição para depois trazer a multiplicação. Aí eu trago uma metodologia ativa, aí eu trago memorização, então eu posso trazer flashcards para memorização, eu posso trazer joguinhos para metodologia, como metodologia ativa, quais as estratégias que eu vou usar é o meu currículo, tá? Ele só, a BNCC só define o que eu vou ensinar naquele ano. O currículo escolar define como eu vou ensinar naquele ano. Ó, BNCC é obrigatória para todas as escolas do país. O currículo, ele varia conforme a realidade cultural. Por quê? Meus alunos gostam muito de disputa. Então, eu trago muito o quê? Disputa, né? Eu trago jogos para eles. Entendeu a diferença? Então, aqui, ó, é obrigatório. Aqui ele varia, porque varia conforme a minha realidade local, a minha realidade cultural, né? Eu posso trazer, na hora de ensinar esse aluno a contar, por exemplo, que eu preciso ensinar ele a contar, obrigatório, eu posso trazer ele para contar o quê? Contar banana. Tem um monte de banana aqui, né? E falar da fruta da banana, falar da importância, e aí vai, por aí vai. Olha só, a base nacional, ele é menos flexível, porque ele estabelece padrões mínimos, né? Então, é o que eu tenho que ensinar. Aqui, como eu tenho que ensinar, ele é mais flexível. Ele fala que o inglês, tá? É um idioma obrigatório no nosso país, tá? E aqui, ó, no Mato Grosso do Sul, por exemplo, inclui o espanhol. Por que inclui o espanhol? Porque ele está ali próximo da. Meu Deus, da onde a gente vai comprar as muamba lá? Esqueci o nome do lugar. Né? Está mais próximo lá dos outros países que falam a língua espanhol. Né? A gente tem também Mato Grosso, não do Sul, é o outro Mato Grosso, do Norte, não fala Mato Grosso do Norte, Mato Grosso, que está perto mais da Bolívia, e aí também fala espanhol. Então, assim, a gente tem partes do Brasil que inclui espanhol, mas o inglês é obrigatório. Ó, criada pelo MEC com especialistas nacionais, que é toda aquela gama de gente que eu falei, que são as diretorias, que são o pessoal do município, e todos os intelectuais aí da área da educação. E aqui, ó, o currículo escolar, ele é elaborado por quem? Pelas secretarias da educação, então, no nosso aqui, no meu aqui, diretoria de Miracatu, de vocês, diretoria de registro, e os municípios, né? Por quê? Porque a gente tem aí, por exemplo, a gente fala do KKK, né, como um patrimônio cultural da cidade, que não tem em outro lugar. Então, tem a participação local também. Então, o que que isso traduz na prática, tá? A BNCC propõe 10 competências gerais que devem ser desenvolvidas ao longo da educação básica. Os objetivos são organizados por etapa: infantil. Quem são os infantis? Qual é a educação infantil? É crianças, são os bebês, crianças muito pequenas e crianças pequenas, né? Ensino fundamental, que é 1 e 2, e o médio, e por área de conhecimento. E cada objetivo está ligado às habilidades específicas que orientam
O planejamento pedagógico. Eu lembro que eu falei que agora ele pedia um planejamento pedagógico, porque ele quer que você faça o currículo com o seu planejamento de aula. Então, precisa ter um planejamento pedagógico da escola, precisa ter um planejamento de aula do professor. Impactos dos objetivos, quais os objetivos nas escolas? Padronização das aprendizagens, então, todas as escolas, públicas e privadas, deve garantir, né, o mesmo conhecimento, né, promover a equidade educacional, reduzir as desigualdades entre regiões e redes de ensino, reformulação dos currículos, então, das redes estaduais e municipais, eles precisavam revisar e alinhar a BNCC, o que gerou, né, atualização pedagógica e revisão de materiais didáticos, que tem gerado até agora, né, revisões ainda de materiais didáticos. Ele melhorou muito, mas ainda tem coisas a melhorar. Formação de professores, então agora o professor ele começa a ser formado em licenciatura, tá? Ele dá prioridade àqueles que são formados em licenciatura. Tinha o antigo magistério, né? Tem os bacharéis ainda pode dar aula, mas eles ainda predominam, né? Dominam ainda quem tem licenciatura. Por quê? Porque lá na licenciatura ensina a didática. Então, muitos educadores apontam a necessidade da formação continuada para lidar com essas mudanças. Então, quem era formado, por exemplo, em magistério, teve que ter uma licenciatura depois que é a educação continuada. Além do mais, a gente tem essa educação, formação continuada sempre, até para entender esses materiais didáticos, né, o que está sendo cobrado e as novas tendências educacionais, as novas metodologias para a gente aplicar aí dentro da educação. As avaliações e o planejamento escolar, as avaliações passaram a considerar habilidades e competências, não apenas conteúdos, então agora a gente tem nível de proficiência, né? O planejamento pedagógico se tornou mais focado em projetos interdisciplinares e em situações reais, né, que tem a ver com o que a gente está vivenciando. Promoção de saúde mental e cidadania. A BNCC inclui desenvolvimento e habilidades socioemocionais, que fortalece a saúde mental, a convivência ética nas escolas. É o que a gente busca sempre, né? Programas como Saúde na Escola, então a gente tem esse programa, tanto que o pessoal da saúde vem na escola. Esse programa é uma obrigatoriedade, tá? Faz parte lá da Constituição também, né? Do Plano Nacional também. E aí tem a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas comunidades escolares, foram impulsionadas por essas diretrizes. Então, a gente tem o quê? O ideal era ter psicólogo na escola, como a gente não tem, mas a gente tem na saúde, e as escolas indicam, tá? Então a gente faz o documento e dá para esses alunos que precisam de acompanhamento psicológico, buscar no centro de saúde o acompanhamento psicológico, e esse documento que a gente emite na escola, ela tem valor, tá? A BNCC não é apenas um documento técnico, ela é um instrumento de formação educacional, instrumento de formação educacional. Ele é um documento normativo, um instrumento de transformação educacional. Isso tem que estar bem claro, porque essas palavrinhas ele pega lá na hora das questões. E ao definir objetivos claros e universais, ela obriga as escolas a repassarem suas práticas, seus currículos e suas relações com os alunos. Não tem aquele negócio de professor presente, aluno presente e professor presente. Aluno presente é aluno na escola. Professor presente é não só o professor na escola, mas o professor em contato com esses alunos.
não só durante a aula, mas contato de você estar mais aberto e poder escutar e compartilhar ideias com eles. Então, aqui, ó, aqui eu já tinha falado, né, o que é, tá? Ele faz parte do Plano Nacional de Educação, tá? Ele faz parte das etapas. Quais são as competências, conhecimento, que eu já falei. O ensino infantil, olha só, ele fala do quê? O eu, o outro e o nós, o corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento, imaginação, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. Ensino fundamental, as transição psicológicas, relacionamentos interpessoal e socialização, além dos conhecimentos básicos para toda a formação que vem no ensino médio, onde fortalece as relações, fortalece o conhecimento para o trabalho, né? Mas fortalece as relações de formar sujeitos críticos. Lembra que eu falei que a tendência educacional é uma tendência sociocrítica, né? Então, é essa a nossa tendência. Então, a gente quer formar sujeitos críticos. Eu não consegui ainda formar sujeitos muito críticos, não, mas vamos lá, a gente está no caminho. Ensino médio está organizado em 4 etapas, em 4 grandes áreas de conhecimento, né? Que é linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias e ciências sociais, humanas e sociais aplicadas. Que é dessa forma que também pede lá no Enem, tá? Que o Enem é o quê? Há uma prova para o ingresso nas faculdades, tá? E aí, ó, observação importante, a BNCC não é o currículo, né? Mas é o currículo, é a prática da BNCC. Ou seja, o que que ele quer dizer com isso? Isso aqui confunde, tá? Que ele vai falar assim, a BNCC é o currículo? Não, ele não é o currículo. Porque a BNCC é o que normatiza o currículo, o que um documento normativo. Então, ele dá as normas, dá a base que você tem que ter no seu currículo. Mas no seu currículo tem que estar aquilo que é regulamentado na BNCC. Tem livros didáticos que foram modificados com a sua chegada e a carga horária não aumentou, tá? Por causa da BNCC, não. Importância para o concurso, que é o que a gente. A BNCC é frequentemente cobrada em provas de concurso para professores, especialmente nas questões de planejamento pedagógico, porque o planejamento pedagógico faz parte da BNCC. De que forma? A BNCC, ele normatiza. Então, agora a gente tem que planejar com essas normas e trazer para o nosso currículo. Então, tudo que fala de planejamento pedagógico, currículo escolar, avaliações de competências e políticas públicas educacionais, que eu falei que a gente veio mediante a tendência internacional, né, como dos Estados Unidos, lá com o CORE, por exemplo, é, são políticas educacionais que obtivemos ao longo desse processo aí de evolução do Brasil, história do Brasil, e que traz como benefício para a nossa educação. E quando a gente fala em avaliação e competências, por quê? Ele traz as competências que a gente tem que abordar diante de cada momento escolar. E, claro, que se a gente sabe o que a gente está oferecendo, a gente sabe cobrar também, né, o quanto que esses alunos absorvem esse conhecimento. Por isso que tem avaliação, tem métodos de avaliações, aí já é planejamento de aula.
Então, ó, uma questão. De acordo com a BNCC, o planejamento pedagógico deve ser orientado por escolha livre dos conteúdos? Não é, né? Porque a BNCC, ele traz o quê? Caminhos. Diretrizes da LDB, sem necessidade de alinhamento à BNCC? Sem necessidade? Não, ele traz a necessidade agora. Competências gerais e habilidades específicas previstas para cada etapa da educação. É justamente isso que ele traz no planejamento pedagógico. Tá vendo que eu falei? Tradição cultural da escola. A tradição cultural da escola traz no currículo, tá? No currículo. Na BNCC, é competências gerais e habilidade específica prevista. Ó, questão 2 aqui. Qual das alternativas expressa corretamente a relação entre BNCC e o currículo escolar? A BNCC substitui o currículo? Não. Lembra que eu falei? A BNCC ele traz o que você deve e o currículo é como você vai fazer. Então, ó, os currículos devem ser elaborados com base na BNCC, respeitando as especificidades locais? Sim, está certo. A BNCC é opcional? Não é opcional nas escolas privadas, muito menos na pública. Ele não é opcional, porque ele é uma normatiza, ele normatiza. Então, ela é norma. Os currículos escolares não precisam considerar as competências? Não. Eu tenho a BNCC, as competências e habilidades, e eu faço meu currículo baseado nisso. Então, a letra B, os currículos devem ser elaborados com base na BNCC, respeitando as especificidades locais. A avaliação escolar deve considerar o quê? Diante da BNCC, tá? Apenas o desempenho de provas objetivas, a memorização dos conteúdos clássicos, o desenvolvimento de competências e habilidades prevista para cada componente curricular, ou a frequência do aluno e sua participação em atividades extracurriculares. Então, ele fala assim, ó, como que a gente avalia a escola, tá? Avalia a escola, o desempenho da escola. Só por prova, né? A gente vai avaliar só pelas provas externas, por exemplo? Não, né? A gente tem outras avaliações. Memorização, só se ele conseguiu memorizar, prova externa também. Ó, desenvolvimento de competências e habilidades prevista para cada componente curricular. É bem isso que a gente avalia, né? A gente quer ver o nível de proficiência, mas também a gente, dentro da escola, a gente avalia o aluno por o quê também? Pelo comportamento dele em sala, pela participação dele, pela proatividade. Então, a gente tem outros meios de avaliação da escola e do desenvolvimento desse aluno. A frequência do aluno e sua participação em atividades extracurriculares? Só extracurriculares não, né? E só a frequência também não. O aluno tem que estar presente? Tem que estar presente, sim, né? Senão a gente não consegue avaliar também. Implementação da BNCC está diretamente relacionado a qual política pública educacional? Universidade para Todos, Plano Nacional de Educação, Programa Nacional do Livro Didático ou Fundo de Financiamento Estudantil. Isso aqui estava meio mamata, né? Que as outras coisas não faz sentido. É o Plano Nacional de Educação. Por quê? Quando a gente fez o Plano Nacional de Educação, que é um planejamento, né, voltado a quem? A LDB, que é Lei de Diretrizes e Bases, ó, fizemos a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, da LDP teve o plano de educação que implementou a BNCC, né, esse plano de educação que implementou a BNCC. E a BNCC é um documento normativo. O plano é o que traz
as metas, né? A gente não tem metas educacionais depois, tá? As metas educacionais, ele fala o quê? Que a gente vai ter que, é, em 2030, tem que ter aí 50% das escolas em período integral. A gente tem várias metas, né? O quanto que a gente tem que eliminar é, o analfabetismo, tá? O analfabeto não é aquela criancinha de 4 anos que não sabe ler, tá? O analfabeto é aquele jovem adulto que não consegue ler, que não foi alfabetizado. Então, a gente tem que eliminar o analfabetismo até 2030. Então, a gente tem aí as metas, tá? Dentro do quê? Do Plano Nacional de Educação. Isso mesmo, Rodrigo.